uma coisa, o frio que eu falo. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos na casa do Senhor. Amém. Parabéns a vocês corajosos, deixaram o descanso e as cobertas em casa e vieram. Se bem que hoje está gostoso, não está aquele frio, né? Vamos dar início? Vamos encontrar dois textos inicialmente para abrir a nossa reflexão na palavra do Senhor. Abram comigo Mateus capítulo 28, lá na conclusão. Mateus 28, no final do livro ou do Evangelho, quando Jesus fala sobre autoridade, nós vamos dar sequência no tema da semana passada, da nossa confissão de fé. E a nossa confissão de fé, daqui a pouco eu vou também enfatizar isso, falando sobre a autoridade civil. E a gente tem vivido momentos no nosso país que nos sugere também reflexão sobre esse tema, né? Então, Mateus 28, verso 16 até o verso 18. Apenas 3 versículos. Mateus 28, 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu li o 19 também, porque, concluir com 20 também. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos voltar também um pouquinho lá no capítulo anterior, no 27. Vamos ver o 32. Até o verso 46. Então, Mateus 27, do 32 até o 46, aí sim nós vamos pedir para que cada um de vocês leia 1 ou 2 versículos conforme a sua escolha. No 27, nós temos aí, a partir do 32, a gente vai até o 46. Vou começar. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Calgota, que significa lugar da caveira, Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, e se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou Pode. os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
Deixa o texto aberto aí ainda para que você possa conferir ocasionalmente. Vamos nos dirigir a Deus em oração, pedindo sabedoria, discernimento para juntos, com harmonia, comunhão e também sensibilidade espiritual, nosso coração aberto, disposto a receber a palavra do Senhor e, claro, com toda a liberdade que nós temos, conferir na palavra sagrada como bom bereano, como diz lá em Atos, né? Oremos ao Senhor. Na tua presença, Senhor, nos colocamos esta hora agradecidos por poder mais uma vez nos ajuntar neste santo lugar, meditar na tua palavra santa, Senhor, receber a instrução dos altos céus para o nosso crescimento espiritual, para o nosso alimento, Senhor, mas também, ó Deus, para a nossa correção quando necessária. Rogamos-te, ó Deus, a tua bênção, a tua paz, rogamos-te, ó Pai, sabedoria por meio do teu Espírito Santo, rogamos-te, ó Deus, humildade para que, falando conosco a tua palavra, possamos, ó Pai, colocá-la em prática, crendo que ela é o teu propósito para o nosso bem. Abençoe aqueles que estão em casa, Senhor, com suas famílias, aqueles que estão acompanhando, dê a eles também, ó Pai, discernimento por meio da tua santa palavra, na ação do teu Santo Espírito. Fica sempre conosco, Deus, abençoando, ó Pai, especialmente aqueles que se encontram enfermos, acamados. Tende misericórdia, Deus, estenda a tua boa mão de cura e que possamos, Pai, caminhar de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu propósito, perseverando até o fim a fé em Cristo Jesus. Oramos agradecidos nele. Amém. Bom, lá no capítulo 28 nós temos a palavra autoridade, que já foi citada aqui várias vezes, né? E ocasionalmente estudando a confissão de fé Westminster, no nosso livro de doutrina, aparece a expressão autoridade, né? Bom, quando a gente pega a história da igreja de 2000 anos, né, nós temos aí, por exemplo, o velho mundo, né, a Europa, que a gente chama de civilização antiga. Então, o que nós somos no Brasil, né, o que nós somos no Ocidente, a gente deve àquele modelo de nação, né? Quando, por exemplo, lá no século XVII, no século XVIII, na verdade, 1720 aproximadamente, quando saem lá os ingleses do Reino Unido e vão para a América do Norte, hoje conhecido como Estados Unidos, eles vão porque entendem que estão indo para uma missão. Claro que isso é bastante criticado, mas é uma visão, né, bastante conhecida. Eles estão indo para uma missão para evangelizar os indígenas, chamavam de Apaches, os indígenas norte-americanos, mas também, claro que houve guerra, disputa de terra, enfim, como sempre é colonização, mas formou-se os Estados Unidos, que durante muito tempo foi chamado de Nova Inglaterra. Então havia uma perspectiva de expansão de um jeito de ser, expansão de um modelo de uma nação, né? No Brasil, para resumir a conversa, não foi muito diferente, né? Missão pelos portugueses, né? E depois colonização, e depois de quase 400 anos, independência do país, né? Então, durante isso, nós conhecemos, né, várias autoridades, né? Então, inicialmente uma autoridade por meio da espada, por meio do medo, e depois, claro, de uma forma civilizada, a autoridade por meio do quê? Da Carta Magna, chamada de Constituição, no nosso caso a Constituição de 88, tá? Então, resumindo, em qualquer nação civilizada você tem os entes de autoridade para que haja harmonia numa sociedade, para que se respeite direitos de ambos, né? Meu e o seu, para que se exija os deveres de ambos, o meu e o seu. Então é importante dizer, quando a gente vai ler o Evangelho, né, ou a Escritura Sagrada, e até mesmo a Confissão de Fé de Westminster, ela faz questão de mencionar que a autoridade da igreja, recebida de Jesus, não é uma autoridade civil. E quando a gente chega a essa conclusão, a gente chega com base bíblica e chega também com base na história da igreja. Todas as vezes que a igreja de Cristo, o catolicismo fez isso, e o próprio protestantismo também fez isso na Europa, né? Então o catolicismo fez durante mais de 1000 anos, porque começa lá em 316, e olha que coisa interessante, né? O cristianismo vai fortalecer e chegar até onde nós conhecemos a partir de 316, né, na Roma Antiga, com Constantino, um imperador, né?
A mãe de Constantino era cristã, se enganado não estiver, o nome dela é Helena, viu? Mãe de Constantino, muito crente, orando pela conversão, né, do seu filho imperador. E desejo de conquista, de posse e tudo mais, foi para uma batalha, imaginou que aquela batalha ia ser bastante difícil de vencer, a mãe orando por ele, e ele pega e faz ali tipo, né, uma prova da mãe, né? Se o seu Deus me der vitória, eu vou determinar que o cristianismo seja a religião do império, né? Enfim, ergueu um estandarte, né, uma bandeira com a cruz lá, e foi para a guerra. Não sei se foi vontade de Deus ou não, mas ele venceu a guerra, né? Venceu a guerra e voltou vitorioso, e cumpriu o que havia dito para sua mãe. Instituiu a partir de 316, 318 aproximadamente, ele fez um edito, o imperador, ninguém contesta o imperador, a autoridade, né? Faz um edito, e a partir daquele momento o cristianismo começa a ser a religião oficial. O que isso significa? A religião oficial significa que você vai ter proeminência, ou seja, você vai poder, de alguma forma, mal comparando, você vai poder exigir que toda aquela nação que está debaixo daquela autoridade, presbítero Denilson, né, seja obrigada a seguir aquela religião. Mal comparando, isso vai acontecer com Calvino também em Genebra. Quando Calvino, pelo próprio Farel, né, Guilherme Farel, que era uma das autoridades civis da cidade, né, que era cidade-reino, convidou Calvino para implantar a protestantismo em Genebra, né? Há muitos registros que dizem que Farel deu a chave da cidade para Calvino. Então implantou ali aquela fé, na verdade expropriou os templos católicos, né? Então tinham todos os templos que eram católicos, cristãos católicos, como autoridade agora instituída naquela cidade era uma autoridade protestante, então foram confiscados os templos católicos e viraram templos protestantes, né? Inclusive a famosa Catedral de São Pedro, onde Calvino foi pastor durante muito tempo. E um detalhe, só para descontrair, se estiver ouvindo em casa, o salário do Calvino, presbítero Marcos e presbítero Milton e presbítero Denilson, o salário do Calvino, além daquela quantidade de dinheiro que ele recebia também 250 galões de vinho por ano, né? Aliás, 250 litros de vinho por ano, fazia parte do seu pagamento, né? Curioso, né? Tempos diferentes, né? Mas para dizer o seguinte, que as decisões da igreja naquela nação, as decisões da igreja eram aplicadas em toda a cidade, tanto que quem não queria viver de acordo com aquele modelo, né, de sociedade pregada, ensinada e reproduzida pela igreja, eram convidados a se retirar. Foram mais de 800 expulsões, né, de gente que queria, né, de gente que não queria seguir aquele modelo. Então tinha liberdade de procurar, né, outro canto. Foram expulsos da cidade, mas ali aquele modelo, porque foi um modelo instituído pelo príncipe, né? Aqui vai ser assim. É importante dizer que nós não vivemos mais esse modelo, né? Nós não vivemos uma monarquia, nós vivemos uma democracia. Então a democracia no Brasil, os três poderes, que nos dá uma dor de cabeça tremenda, mas é assim que a partir de 1988 foi instituído. Então enquanto não se mudar aquilo, né, é aquilo que nós temos que seguir. Onde você quer chegar, pastor? É importante a gente saber que toda vez que a igreja se meteu a administrar a cidade, ela se perdeu. Eu falo como pastor, mas falo também como historiador. Qualquer obra que você pegar, você vai pesquisar, você vai encontrar na internet, no Google, mas você vai encontrar também nas bibliotecas municipais, quando você vai estudar a história da igreja, né? Toda vez que a igreja, por alguma razão, ou por permissão do rei, ou por expansão tão grande que ela acabou conquistando, toda vez que a igreja tentou administrar a cidade, né, ou uma nação, ela se perdeu. Se perdeu como, pastor? Se perdeu na política e se perdeu na corrupção material. Aliás, é o que a gente vê na tradição bíblica. Quando a rainha de Sabá vai visitar o Salomão e fala para ele assim: Marco, Salomão, você é o cara, velho. Me falaram que você era grande, mas quando eu cheguei aqui, eu estou vendo que é muito mais. O peito dele infla e ele acreditou de fato que ele era o cara, né? E aí começa aquela política de expansão. Casamentos, 700 casamentos, muito poder, porque cada casamento naquela cultura, cada casamento pelo dote era altíssimo. Os reis de nações e países tinham interesse em casarem as suas filhas
com um rei poderoso, no caso Salomão, então era praticamente um investimento, né? Bom, eu pago dote para minha filha se casar com Salomão, ele com seu exército vai me garantir, ou seja, eram alianças políticas, só que o que acontecia? Não era uma conversão ao judaísmo, à fé judaica, era um casamento. Vinham as rainhas, ou vinham as rainhas, o que elas faziam? Elas traziam a sua cultura, inclusive, claro, a sua cultura religiosa para dentro do templo. Então, comparando o Mateus 28 com o Mateus 27, vamos aqui observar? Vamos voltar lá. Você que está em casa acompanhando, estamos falando sobre autoridade. Onde está a autoridade da igreja e o que é a autoridade da igreja, né? Então veja só, Jesus aproximando, verso 18, tá? Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então fazer adepto, fazer seguidor. Vamos pensar na igreja evangélica brasileira, ela está crescendo, ela quer cada vez mais espaço, ela quer mais, ela está expandindo. Então, fazei discípulos, fazei seguidores. Para quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o final, ou seja, no dia do juízo final. Então essa autoridade, irmãos e irmãs, é uma autoridade espiritual, para que a igreja possa batizar e ensinar. Toda vez, Leila, que a igreja, confundiu essa autoridade espiritual, a autoridade espiritual, com a autoridade humana, política, de expansão, de poder, ela infelizmente se perdeu. Como falamos domingo na pregação, Deus retira o seu braço, igreja, vai sozinha. O elemento mais probatório disso, Cleide, é a reforma protestante. Quando Lutero se levantou lá em 1517, ele se levantou porque não aguentava mais a barbaridade que a igreja tinha construído durante 1000 anos, os absurdos que se fazia. Por quê? Uma igreja muito poderosa. Os papas faziam o quê? Aliança política com os reis. Os reis, por sua vez, queriam o apoio espiritual do Papa. Como é que era feita a coisa? Olha, eu te dou terra, você me dá a bênção. Qualquer livro de história que você for conferir, você vai encontrar isso. Tanto que aconteceu uma reforma. Aliás, uma reforma não aconteceu, foi uma tentativa de reforma, mas o poder era tão grande, a corrupção era tão grande que não aceitaram a reforma, queriam matar Lutero. Aí o príncipe não, vem cá, por interesse também. E por que interesse, Denilson? Porque se porventura desse certo a reforma protestante na Alemanha, a Alemanha não precisaria pagar os altíssimos impostos para Roma, percebe? Então acontece a reforma. Aliás, acontece o cisma. Também na Alemanha os templos foram expropriados dos templos católicos, viraram templos evangélicos, e assim se dá. Com o tempo, de novo, 50 anos depois, os reformadores ou os seguidores já estavam matando os novos movimentos. Não sei se vocês já ouviram falar, os batistas, a igreja batista hoje, ela tem origem lá no século XVII, um pouquinho depois, na verdade século XVI, menos de 100 anos depois da reforma protestante, surgem os anabatistas. Quem eram os anabatistas? Os anabatistas eram aqueles que não aceitavam o batismo apenas por aspersão. Veja de onde vem, 400 anos atrás a polêmica. Só que como a igreja evangélica, o protestante, havia perdido, Milton, essa autoridade de Roma, porque Roma era um império, o poder da igreja era até hoje, incontestável. Agora, uma igreja evangélica nascida na Alemanha com menos de 100 anos, não tinha o mesmo poder que tinha uma igreja católica. Então, acabaram fazendo um cisma já na igreja chamada protestante. Na igreja protestante, esse cisma, sai um monte de gente, que até hoje acontece, infelizmente, esses grupos se levantavam e começaram a ensinar, já que agora a liberdade, porque Lutero pregou isso a vida toda, o livre exame da Escritura, daí traduzia a Bíblia para a língua do povo. A Bíblia ou era em latim, ou era grego, os originais grego e hebraico. 95% da população analfabeta, estava na mão de quem a autoridade?
de quem vivia pelo poder, vivia do poder. Então Lutero traduz a Bíblia para a língua do povo. O povo começa a ter, né? E essa mensagem vai ser pregada durante muito tempo, né? O livre exame da Escritura, ou seja, está na sua língua, você lê, o que você interpretar, o Espírito Santo está te revelando. Só que na hora de colocar em prática, a autoridade da igreja começa a chocar. Então esse grupo, Denilson, começa a fazer batismo por imersão. O que fizeram ali os líderes da igreja? Perseguiram todos, mataram. E de forma irônica, vocês não querem rebatizar? Então amarravam os braços para trás, as pernas, né? E atiravam dentro do lago. A igreja evangélica fez isso. A igreja católica perseguiu e matou milhares e milhares de pessoas. Então percebe? Essa autoridade, Bina, que Jesus está dizendo que está deixando com os apóstolos, não é autoridade civil. Está aí na sua escritura. É autoridade espiritual. De onde vem isso? Quando Jesus é batizado, você pode conferir em Mateus, lá no capítulo 3, né, ele é batizado, o Espírito Santo, a hora que ele desce, sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele, então vem a autoridade, então ele realiza tudo o que realizou no seu ministério, nessa autoridade do Espírito Santo que desceu em forma de pomba sobre ele. Quando ele vai em ascensão, ele diz, olha, preparando os seus discípulos, e aqui já havia ressuscitado, foram as últimas palavras dele para a igreja, ou para os seus discípulos, preparando, olha, vocês também receberão poder. Lembra Atos 1:8? Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. No dia seguinte a essa palavra, em Pentecostes, Atos 2, desce o Espírito Santo, reveste de autoridade espiritual os apóstolos e nasce a igreja. Pastor, e o capítulo 27 que o senhor leu, para a gente não se estender, né, que tem mais textos. O capítulo 27 fala da humilhação. O capítulo 27, Roberto, carinhosamente chamado de Beto, o capítulo 27 é a prova incontestável de que a autoridade de Jesus não é civil. Ele foi cuspido, foi humilhado, né? Desdenharam dele na cruz, os crentes da época, o irmão inclusive que leu, né? O presbítero Milton, né? Os anciãos, o irmão leu o verso 41, ó, confere aí. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, o que diz aí, Milton? Pode ler o versículo final, finalzinho do versículo 41, pode ler inteiro. O 28, né? Não, 27, 41. 27, 41. Isso. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-nos. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Está vendo? A minha tradução fala como zombaria. Os líderes da igreja, que antes era o templo e as sinagogas, Miriam, zombando de Jesus na cruz, dizendo: mas que ironia, né? Você que dizia ser rei, que salvou a tantas pessoas, que curou um tanto de miserável, que fez tanto milagre, então desce da cruz. Se você tem toda essa autoridade que você sempre disse, então desce da cruz, né? E prova que você tem autoridade, prova que você é rei. Zombaram dele. Então, irmãos, igreja, a prova incontestável de que a autoridade de Cristo deixada para a igreja não é autoridade civil, está aqui. Jesus aceita toda essa humilhação. Por quê? Porque o reino de Deus, como eu disse tantas vezes, né, está dentro de nós. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é coluna, não é o Estado, né? Não é a Constituição, não é a política, né, em qualquer nação. Toda vez que a igreja fez isso, ela se deu mal, né? Então, voltando agora, né, para o nosso tema central da aula da semana passada e de hoje, né, sobre o lugar das autoridades, aqueles que receberam autoridade para exercer juízo, tá? Vou distribuir para vocês alguns textos, como a gente sempre faz. Começar, Leila, 1 Reis, ou 1 Reis, capítulo 8, a irmã vai ler do 22 ao 26, por favor. 1 Reis 8, 22 a 26. Beto, 1 Reis também,
é um texto de sequência, é como Salomão começa e como ele termina. Então a Leila vai ler como ele começa e o Beto vai ler como termina. Então 1 Reis 11, 9 a 13, tá? Denilson, Deuteronômio 10, verso 20. Deuteronômio 10, verso 20. Miriam, Êxodo 20, verso 7. Bina, Levítico 19, 12. Marcos, Jeremias 5, 7. Vera, Mateus 5, 34, 37. 34 e 37. Milton, Hebreus 6, 16. Cleide, duas passagens para você, já que são salmos, tá? Salmo 24, 4. Depois volta no 15, o 4 também. Eu te falo. Salmo 24, 4 e o 15, 4. Bom, então é o seguinte, só para gente estabelecer o juízo que a gente tem na Escritura, a autoridade, né, com o juízo que nós temos e a autoridade que nós temos numa nação como a nossa, por exemplo, né? No Antigo Testamento a gente tinha, né, numa nação, e aí é importante dizer, Israel no período bíblico era uma nação, né, que tinha um território, então não tinha lei. Quem que defendia o seu território era a própria nação. E o tempo todo, a Bíblia mostra isso, o tempo todo tinha invasor. Por isso que tinha que ter exército. Por isso que as guerras que mostram no Antigo Testamento, aquele tipo de coisa, você fala, meu Deus, que tanta violência. Mas era assim, você tinha que defender a terra, porque a terra, que era vizinho, tinha, as fronteiras, e o cara assim, se ele percebesse a sua fragilidade, pronto, ele ia, dominava e pronto, fazia todo mundo escravo. Então, daí você tem os reis que tinham todos aqueles, né, aquele aparato de soldado, de espada, enfim, todo o aparato para defender a sua nação, defender a sua propriedade, defender a sua família, e inclusive defender a sua religião, que afinal de contas era uma fé judaica, né, era a fé monoteísta. As religiões vizinhas eram religiões idólatras, todo tipo de divindade, né? Os mesopotâmicos, os sírios, a Babilônia, né? Israel não, Israel era uma religião monoteísta, ou seja, apenas um Deus, e é um Deus que não era fabricado, Isaías 45, né? Era um Deus que se manifestava aqui e ali através de voz, né? Através de trovão, através de coluna, nuvem, né? Anjos, voz, né? Sarça ardente. Então Deus utilizou dezenas de formas para se manifestar para o seu povo. Por quê? Porque o Deus israelita, que é o nosso Deus, não era um Deus que você podia olhar como os babilônios faziam, né? Santificavam uma pedra, santificavam uma obra construída, personificavam os deuses. Os faraós todos eles se auto-intitulavam Deus. E não é difícil você se intitular Deus naquela ocasião, porque todo o poder estava na sua mão. Imagina, a gente fica pensando, né? Você tem dois homens os mais poderosos do mundo, né? O Putin, que é um louco, e o Biden, que eu não sei se está muito distante não. As duas nações com maior quantidade de ogiva nuclear. Os Estados Unidos tem 1.400 ogivas e a Rússia 1.800. Eles têm condições, esses dois arsenais têm condições de destruir o planeta Terra 30 vezes. Não é Nagasaki e Hiroshima não, como foram lá em 45. Aquilo era uma cidade. Estou falando do globo terrestre. O arsenal junto da Rússia e dos Estados Unidos, se juntar o que eles têm de arma nuclear, destrói o planeta 30 vezes. Você vê a loucura onde nós chegamos. Fora o Irã e o Iraque. Né? Então, eles têm um pouquinho. Tem um pouquinho. Mas outros países têm também. Né? A Inglaterra tem, só que aí
Não tem nem 100 hoje, nem 100. Se uma só já faz um estrago, você fala nem 100, né? Mas enfim, então, comparando essas autoridades, a autoridade bíblica era um período rústico onde a terra e o bem e a fé eram defendidos com espada. Mas isso há quanto tempo? Né? Na era cristã, durante muito tempo, também as cruzadas. E aí o que é triste, as cruzadas começam, aspas, tá? As cruzadas começam até então com uma boa intenção, também, né? Fazer missão, mas tinha os bárbaros, tinha os malucos, ou seja, tinha gente que invadia, estuprava, roubava. Então, a igreja, de alguma forma, para expandir, de acordo com a teologia da igreja pregada, né? Pregada da igreja, era a expansão missionária, mas usava também os soldados, usava o recurso para se defender e para garantir aquela nação que aceitava Jesus. Estou falando bem romântico aqui, porque infelizmente, né, houve muita ganância. A colonização brasileira, né, teve muito morticínio e genocídio por conta da Igreja Católica ter, até então, feito vistas grossas para um monte de absurdo, né? Em 1650 se discutia, eu tenho a literatura, caso alguém se interessar, né? Em 1657, se discutia no Brasil se preto e indígena tinha alma. A Igreja Católica se discutia. Houve concílios de bispos para chegar a uma conclusão. Por quê? Por duas razões, viu? Gente, por isso nosso país, é a minha leitura, viu? Por isso nosso país sofre do jeito que sofre, porque a maldade que foi feita nesse país em nome do Evangelho, né? É demais. Por duas razões se discutia, durante quase 100 anos se discutiu se o indígena e os pretos africanos tinham alma. Porque se eles tivessem alma, eles tinham que ser catequizados, eles tinham que ser evangelizados, e uma vez convertidos, eles tinham que ser como um cidadão cristão, sentar na missa, vir para o banco, ou seja, ele seria um crente como qualquer outro, a diferença é a cor da pele. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você ia perder a mão de obra escrava. Pastores, vamos fazer a meia-culpa, pastores presbiterianos que vieram para o Brasil tinham escravos. A primeira batalha que Eduardo Carlos Pereira, fundador da nossa igreja, enfrentou no Brasil não foi a maçonaria. A primeira foi o quê? A luta contra a escravidão. A obra clássica dele, que inclusive está no Senado brasileiro, viu? Está lá não sei se vocês sabem, o Senado tem uma biblioteca antiquíssima, né? Os clássicos da literatura, o Senado tem. A obra de Eduardo Carlos Pereira sobre a escravidão está no Senado. Uma obra de mais de 100 anos, né? Por quê? Pastores presbiterianos tinham escravo. Então, gente, é claro que durante muito tempo ia se fazer vista grossa para essa questão. Por quê? Porque havia o benefício de você explorar um tipo não vou nem dizer raça, porque a raça é humana, né? Um tipo de cultura, né, fragilizada, que não tinha o mesmo aparato para enfrentar, né? Quando chegam os portugueses no Brasil, eles chegam com canhão e com espingarda de fogo e enfrentar o indígena que tem flecha. Aí você vê a proporção, né? Bom, então diante desse cenário a gente vai perceber que toda vez que a igreja usou literalmente, né, a autoridade civil para a expansão, ela cometeu seus pecados, Deus retirou a mão e ela cresceu, ficou rica, se expandiu, mas com o tempo ela se perdeu completamente, né? Se perdeu do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista espiritual. O reverendo Leontino tem uma mensagem extraordinária sobre Atos, né, no capítulo 3, quando Pedro e João estão entrando no templo, né, tem um mendigo ali e pede uma esmola, e nós conhecemos bastante o texto que ele fala: não tenho prata e nem ouro, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta-te e anda. O Leontino tem uma mensagem sobre esse texto extraordinário. Ele diz que enquanto a igreja tinha autoridade espiritual para curar, para salvar, para libertar, ela expandiu, cresceu e foi bênção. Mas quando ela trocou a autoridade espiritual pela autoridade da prata e do ouro, aí ela se corrompeu. E é verdade, é a mais pura verdade, né? Bom, vamos lá. Leila, 1 Reis 8, 22, 26. Então percebe, o texto que a irmã vai ler, a gente pode dizer assim: o Salomão, Marcos, ele começa muito bem, como a igreja começa tantas vezes na sua missão.
Vamos imaginar, a igreja tem um braço com o pastor Eliezer na Bolívia, ajuda espiritualmente e materialmente. Então está lá, né? Então nós participamos daquele projeto missionário. Uma alma que se converte ali é glória a Deus e também, né, gratidão à IPI de Mauá, porque está sustentando, ajudando no sustento daquele missionário lá. Mas imagina, depois de um tempo cresce a obra, tem uma influência e de repente o propósito que antes era espiritual vira um propósito político, civil e, né, financeiro. Então é assim que Deus requer de nós, o coração do ser humano. Por isso que precisa o tempo todo estar sendo guiado pela mão estendida de Deus e o Espírito Santo tocando, porque a facilidade de se corromper, irmãos, é um cochilo. E eu falo, o diabo, bicho, é tão desgraçado que ele nunca mudou de estratégia. Ele sempre ofereceu as 3 coisas: dinheiro, poder e fama. Nunca mudou. O descarado ofereceu até para Jesus, Mateus 4. Ué, mas você não é Deus? Você não é o filho de Deus? Olha a tentação, prova que você é, né? Atira-te daí. E o desgraçado cita o Salmo 91, porque não está escrito na palavra que aos teus anjos dará ordem para que te guardem? Aí Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, então naquela ideia de que, olha, a mesma palavra que você está citando para eu dar ordem para os anjos, também diz que não tentarás ao Senhor teu Deus. Percebe a astúcia? Então oferece para Jesus os 3, né? Fama, poder, né? Porque se você me adorar, todo esse reino será seu. Então ali é influência política, e influência política é dinheiro. Só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Mas e quando Ele ofereceu aos apóstolos, né? Judas Iscariotes não aguentou. E depois na igreja primitiva, quantas vezes? E a pastorada hoje? Percebe? Então, irmãos, a irmã vai começar lendo para mostrar como Salomão começa e como ele... Sim. Salomão ora a Deus. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente a toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. E disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus e nem debaixo da terra. E guardas o conserto e a beneficência de teus servos, que andam de todo modo o seu coração diante de ti. Que cumpristes teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a minha boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como neste dia seguinte. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhes falaste, dizendo, não te faltara sucessor diante de mim, que será que este assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Obrigado, irmã. Então tente imaginar a cena, né? Eu acho que o pastor Gerson Davi foi ordenado aqui. Foi. Ele fez só licenciatura, mas quando foi ordenado em outro lugar. Ele fez só licenciatura aqui. Mas vamos imaginar que uma ordenação aqui, ordenação de um pastor. E eu falo pastor porque o pastor, dentre as funções que ele tem, a principal é preparar a mensagem para pregar e orientar a igreja, né? Então tente imaginar essa comparação, presidente Denilson. Olha que coisa linda. Esse homem, garoto, jovem ainda, entendeu? Sente no coração, Deus fala com ele, e ele vai no altar de Deus e faz essa oração belíssima. O verso 22, Salomão se pôs diante do altar do Senhor, como é aqui, ó. Todos vocês que são oficiais foram ordenados aqui, diante do Senhor, sob as testemunhas, e aceitam um compromisso, fidelidade no coração e submissão ao dono da obra. Termina esse culto, Leila,
termina esse momento de coração aquecido, a primeira atitude de Salomão, sabe qual foi? Mandar matar o seu irmão, para não ter perigo de perder o reino. Ora, pois, vou comparar isso ao ministério pastoral. É muito comum nos bastidores pastorais, quando um colega pastor vai chamar um assistente, daí eu posso falar isso porque para mim é testemunho, vai chamar um assistente, ele chama um assistente, entre aspas, tá? Um mais fraco, menos experiente, de repente que não vai muito bem na pregação. Por quê? Ah, mas se ele for muito bem, eu posso perder o meu posto? Caramba, quem te chamou para o ministério? De quem é a obra? Irmãos, a primeira tentação que o diabo faz é dizer: não, vai você, você é o cara, você tem competência, você é capaz, usa as estratégias, tá? O dia que você aceita isso, você está dizendo o seguinte: ó, Deus não é importante no ministério, eu tenho que aprender a lidar com o dia a dia ali, os meandros, fazer o conchavo político, né? Ora, pois, se o reino de Israel era para ser perdido, tendo como rei Israel, o rei Salomão, se era para ser perdido para o seu irmão, para quem crê na palavra, Vera, então é um projeto de Deus. A partir do momento, Milton, que ele manda matar seu irmão, fala assim: não, deixa, Deus, o senhor vai fazer bobagem, deixa que eu cuido. Percebe? Esse é o problema. Quando nós confundimos a autoridade espiritual para fazer o propósito de Deus com a autoridade humana. Política, dinheiro, fama, prestígio, né? Ganância, poder, popularidade. E, gente, isso é mais antigo do que andar para trás, como dizia o caipira, né? Como terminou esse cara? Desculpa a expressão, tá? Como terminou? Pode ler, Beto, é o texto, o irmão vai ler. 1 Reis, um pouquinho mais para frente, capítulo 11. 11 ou 9? 11. Capítulo 11, aí sim, do 9 ao 13. Primeiro Reis. Pelo Senhor se inclinou contra Salomão. Não, olha só, lê o título também. Tem título aí na sua Bíblia? Ó. A ira de Deus contra Salomão. Pode ler. Pelo que o Senhor inclinou contra Salomão, pois deverá o seu coração ao Senhor, Deus de Israel, e duas vezes lhe aparecerá. E acerca disso, tinha ordenado que não conseguisse o outro Deus. Ele, porém, não guardou ao Senhor, e o Senhor lhe ordenou. Que havia ordenado. Por isso disse ao Senhor, a Salomão: visto que assim procede de ti, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos, que te mandarei. Tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho te tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei a uma tribo, a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que eu escolhi. Pronto, é assim. Por isso, gente, né? Uma frase feita que eu ouvi no dia da minha ordenação, lá em 27 de fevereiro de 2000. Então esse ano fez 22 anos, quando eu fui ordenado. Um pastor de saudosa memória já falou uma frase que eu nunca esqueci. E ela tem sido um guia para mim. Para mim foi um anjo que Deus colocou ali para me falar aquela frase. Ele falou assim: começar bem, tal qual vocês viram, né? A Leila leu. Começar bem é dever de todos. Terminar bem é privilégio dos verdadeiros vocacionados. Porque durante todo o tempo do chamado, gente, nós vamos passar de tudo. Desculpa a expressão. Tem gente traíra no ministério? Claro que tem. Está assim, ó. O cara quer a sua igreja, ele quer o seu rebanho, ele quer o seu salário. É assim. Ele liga para presbítero. Não sei se vocês já passaram por isso.
Presbítero também liga para pastor. Pastor está uma benção na igreja, é tipo técnico de futebol. Aí o Palmeiras, agora tá bom, né? Eu acho que o Flamengo vai comprar o passe do Abel Ferreira, né? Tá fazendo um trabalho excelente no Palmeiras, vem um time grande, fala, não, pera lá, faz um salário de 3 vezes mais do que o cara ganha, aí de novo dinheiro, né? Um dia eu recebi uma ligação de um abençoado, um presbítero, falou isso. Ô pastor, eu estou ligando porque eu quero fazer um convite por irmão, né, para vir para a nossa igreja. Eu falei, obrigado pela deferência no meu nome, mas eu estou bem aqui, Deus não me falou para mudar de igreja ainda. Sabe o que falou para mim? Ainda bem que vocês não sabem mesmo, até quem está em casa, né? Calma pastor, o senhor não sabe quando nós vamos te oferecer? Eu falei, irmão, não estou interessado. Tá? Então começar bem é dever de todos. Por que dever? Porque, gente, você acabou de se formar, seu coração está 1000 por hora, no dia da sua ordenação, sabe? A eleição que o povo orou, votou no irmão, sabe? Ora em casa em favor do irmão, aí vai lá, ajoelhado, os pastores vêm, colocam, os presbíteros colocam a mão, abençoa o irmão, a igreja confia, né? Dá toda ali a autoridade espiritual, né? Só que com o tempo a gente vai passando por muitas provas. E a função do inimigo, 1 Pedro 5,8 é essa, é rodear o tempo inteiro você. Viu, velho? 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, é como um leão. Ele fica, rodeando, até a hora que você dá a brecha. A gente dá a brecha. Qual foi a brecha que Salomão abriu? Quando ele achou que podia governar Israel com espada, com influência política e com poder de ferro, né? Instituiu as bigas. Salomão que faz isso. Instituiu as bigas eram aqueles carrinhos que serviam tanto para guerra, mas também para trabalhar, para construir o templo. Durante 40 anos, com mão de elefante, né? Chicote o seu próprio povo. E Deus no final, disse para ele, por amor ao teu pai, não é nem por você, não merece um palito de fósforo, por amor ao teu pai, eu não vou tirar o seu reino, mas você bater com a cachuleta, no dia seguinte vai ser seu filho, aí com seu filho você vai ver o que vai acontecer. Irmãos do céu, leia depois no capítulo 12, misericórdia, vai quebrar no meio, aí é guerra, é um matando o outro, não, dali para frente, Cleide, misericórdia, é um rei matando o outro. Por quê? Deus retira o seu braço e fala, agora vocês caminham por conta própria, vocês não querem poder? Não quer dinheiro, não quer prata, não quer ouro? Então vão. Só que eu não vou junto. Vão por conta própria. Então a igreja também experimenta, não é só o tempo bíblico, a igreja cristã também na era da história humana, né, relativamente mais nova, também passou por isso. Quando a igreja se mete, né, em política e em poder, Deus retira o seu braço. Vocês vão por conta própria, é só esperar o tempo. E até nos dias de hoje. Eu acho, estou falando isso também porque, né, calhou de a Confissão de Fé de Westminster falar disso, né? E nós estamos no finalzinho ela fala desse texto, desse tema. Onde está a autoridade da igreja, né? Por isso que eu acho que foi e vai continuar sendo a igreja evangélica apoiar o presidente da república. Porque de alguma forma apoiando como está apoiando, qualquer risco que ele cometer, aliás, e gente, ninguém é perfeito, né? Qualquer erro que ele cometer, a igreja evangélica acaba indiretamente pagando por aquele preço, e já está acontecendo, né? Romanos 13, que a gente já leu tantas vezes, a função da igreja é orar pelas suas autoridades, orar, interceder, mas não colocar gente lá dentro como está acontecendo, né? O risco é muito grande, porque se reis se corromperam, imagina político, gente. Reis se corromperam, pastores se corrompem, e parece que para político é regra, né? Enquanto para nós que somos crentes é tentação, para o político parece regra, tem que ser daquele jeito, né? Então é sempre um risco. Denilson, Deuteronômio 10, verso 20. Exortação à obediência. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Obrigado. Gente,
eu ia falar que eu cresci ouvindo minha mãe falar isso, mas não posso falar que eu cresci porque eu não cresci, né? Mas eu ganhei idade desde menino ouvindo minha mãe falar isso. Nunca perca o temor a Deus. Alguém ouvia isso da mãe? Nunca perca o temor a Deus. Porque o dia que você perdeu o temor a Deus é o primeiro passo para o fim, né? Então, no jeito simples dela, aquela famosa quarta série primária, né? Que os nossos pais e avós, todo mundo era até a quarta. Hoje era faculdade, né? A quarta série primária. Ela, com a quarta série primária dela, né, sempre passava essa orientação, formando os seus filhos na fé e na igreja, né? Nunca perca o temor a Deus. Na cabeça dela, e também na minha, porque eu acho que ela foi bênção naquela instrução, o que é o temor a Deus? Irmãos, o temor, já falamos aqui, inclusive quarta-feira passada a Marlene fez uma pergunta até sobre isso, né? O temor a Deus é aquela ideia de que a glória de Deus é tão grande e extraordinária a ponto de ter te convencido a crer nele, né? É a glória. Então essa glória mostra a grandeza de Deus, e é uma grandeza tal que você confiou toda a sua vida, todo o seu futuro, tudo que você tem, você confiou nas mãos do Senhor. Isso é temor, isso é reconhecimento de uma autoridade, de um poder extraordinário. Ora pois, então a partir do momento que eu desdenho, que eu zombo, não és tu o Cristo? Você não é o rei? Salvou tanta gente. Imagina um sacerdote, hoje seria um pastor. Imagina um pastor falando isso, Leila, para Jesus. Então a pergunta é, e cadê o coração aquecido? Cadê a fé? Como assim? Virou uma profissão religiosa. E está assim, a ponto de desdenhar de Jesus, zombaram dele, cuspiram nele, e Jesus não reage? Não reage porque se ele quisesse autoridade, se ele quisesse poder terreno, ele teria aceito a tentação do capeta. Mateus 4, não, o meu reino, lembra? Não que vocês estavam lá, né? Na escritura, o meu reino, Bina, disse ele, não é deste mundo. Então, irmãos e irmãs, o reino de Deus, ou a igreja como parte do reino de Deus na terra, a autoridade dela é espiritual, não é política, né? Não é política. Sempre que se meteu em política, desculpa a expressão, né? Sempre teve problema. Êxodo 20, verso 7. É Miriam? Sim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Vocês se lembram daquele senador de Brasília? Não é porque o Senado é em Brasília, mas não é porque o Senado é em Brasília, ele era senador por Brasília, não sei o que lá, Arruda, um cara alto, calvo, e isso tem 15 anos, gente. Eu lembro desse episódio. Lembra? Estou tentando lembrar o primeiro nome dele. Com os pastores ali, 3 pessoas, e aí a câmera pegou, isso é 15 anos atrás, para não dizer que é de agora. E teve um pastor, Cleiton, com a cara de pau, o dinheiro em cima da mesa da corrupção, na mala, ele teve a cara de pau de orar agradecendo a Deus por aquele dinheiro. Eu lembro disso. Tá? Então, gente, e os colegas também que eu admiro, e o Leontino é um deles, a sua autoridade como pastor não pode ser construída pela amizade que você vai fazer com o conselho, entendeu? Ou aquele jogo de cintura, sabe? Não exorta não corrige, porque senão vai ficar chateado com você. O dia que a minha autoridade espiritual e pastoral depender de eu fazer amizade com... A amizade que eu fiz com vocês e tenho feito com vocês é porque eu sou crente, mas não que eu precise disso para ser pastor. O dia que eu depender disso para ser pastor, pronto, eu já estou no fim. Já estou no fim. Percebe? Né? Então o Êxodo 20 mostra exatamente isso. Olha, não tome o nome de Deus em vão. E quando é que eu tomo, pastor, o nome de Deus em vão? Quando eu uso Deus ao meu propósito. Né? Quando eu desconfio que Deus não é capaz de cumprir o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu? Ele não me chamou para ser pastor? Né? Então até o final, a não ser que Ele, por alguma razão, Ele é soberano, Ele fala, chega, não quero mais, tá bom. Aí Ele pode tirar, como tirou, né? Se bem que quando tirou de outros pastores bíblicos, né? Tirou por falta de idolatria e corrupção, mas não porque
havia perdido, né? Ou porque Deus havia ali se cansado de um ministério. Não, aqueles que pararam porque envelheceram mesmo, como é o caso de Elias, por exemplo, né? Depois foi trasladado. Mas Deus, não quer ser trasladado ainda não, demora um pouco mais. Levítico 19, 12. Quem vai ler? Leia, Bina. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Aquela tradição, gente, nos Estados Unidos, o cara jurar sobre a Bíblia, né? Nossa, gente do céu, o cara põe a mão fala, desculpa a expressão, vou até falar, não vou falar não. Quando a gente faz aquele número 2 na calça, né? Perdeu o controle, assim, para isso, né? Eu sou essa pessoa, né? Medrosa, porque o nome de Deus em vão, gente, o pastor subir no púlpito, enganando um monte de gente, e ele sabe que está fazendo isso. Eu fico pensando o tempo todo, como é que consegue pregar? Não entra na minha cabeça. Como é que um pastor sobe no púlpito com uma vida que a igreja não descobriu ainda, mas já estava acontecendo, né? Ela não descobriu ainda. Como é que ele é capaz de subir no púlpito e pregar, sabendo que é capivara dele, sabe, né? Então, é isso, o texto que a irmã leu mostra isso, né? Perdeu o temor, não tem mais o respeito pela autoridade do Senhor, né? Que é espiritual, não é política e nem é de poder humano. Jeremias 5, 7. Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter te fartado, adulteraram em casa de meretrizes e se ajuntaram em bandos. Sim. Então, o profeta falando assim, olha, depois de ter feito a promessa a Deus, né, buscam os ídolos, as meretrizes, né, o vinho, a bandidagem, estupros. Ou seja, como é que eu caminho com vocês? Está profetizando o profeta, né? Como é que eu caminho com vocês? Se a proposta do Senhor é exatamente o oposto, né? Então, Leila, a mensagem de domingo ela acaba ecoando. Deus encolhe o braço mesmo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sim, contra a igreja, não templo, não denominação, porque estou cansado de ver a denominação fechar, inclusive na pandemia mesmo, fechou um monte, centenas, né? Tudo girava em torno do pastor. Então, irmãos, é complicado, né? Tudo isso passa pelo quê? O temor a Deus, reconhecendo que a autoridade de Deus é espiritual, né? A prata e o ouro, toda a glória, né? Deus disse isso para Salomão, tudo que tem no mundo, tudo é meu. Então, né? Quando eu achar que é importante isso para a igreja terrena, eu vou permitir. Imagina quando vocês construíram esse templo aqui, uma igreja modesta, e olha que bênção, mas o que? Fidelidade ao Senhor, né? Ali honra, glorificando a Deus. Está aqui o templo que vai servir ainda para muitas e muitas gerações, permitindo Deus, né? Muitas e muitas gerações. Por quê? Porque foi a mão do Senhor que continua estendida. Mateus 5, já estamos terminando. Mateus 5, 34 e 37. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu por ser trono de Deus. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Que disto passar vem o maligno. Pronto, é isso aí. Jurar, não, você tem que cumprir a sua palavra, dar a sua palavra, né? Então, antigamente, o povo falava fio do bigode, né? Deu palavra, você cumpre. Hoje, dá a palavra, assina nota promissória, assina contrato, tem testemunha. No dia da ordenação, também, quantos, né? São ali movidos pelo coração aquecido, tal, fazem um monte de promessa. Gente, se tem uma coisa que eu fico bronqueado, é pastor da nossa denominação, né, seguir as doutrinas da igreja por conta, eu não gosto, não concordo com isso, não gosto disso, e aí ele dá outro ensino. Eu tenho uma bronca disso, porque se você não crê naquela doutrina
que a IPI do Brasil espera que você, pastor, pastora, ministre. Se você não acredita e não crê mais naquela doutrina, você não pode ser pastor naquela igreja. Você tem que ter a humildade, a gratidão, o respeito de dizer o seguinte: olha, eu quero sair dessa denominação com a bênção da igreja. A mesma porta pela qual você entrou e o mesmo altar em que você foi abençoado, você vai lá e pede: olha, eu preciso da bênção da igreja, eu quero sair daqui abençoado, mas Deus está me chamando para outro ministério. Que pastor, você é romântico demais, né? Mas o dia que for ordenado por interesse, deu a palavra. Está aí, o irmão acabou de ler, né? Fidelidade, você dá a palavra, cumpra. Não serve mais para você, Deus está tocando no seu coração de modo diferente, então seja digno, seja honrado na hora de dizer, é um direito seu. Olha, não serve mais para mim, eu quero a bênção da igreja para ir para outro lugar, né? Mas infelizmente não é assim que acontece. Milton, Hebreus 6,16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Então o juramento por coisa superior, né? Então você, né, dá a sua palavra e fala assim: olha, em nome de Jesus eu vou cumprir o que eu estou fazendo no altar, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, coisa superior, claro. Então você, sim, o dia que vocês oficiais foram ordenados, vocês repetiram os mesmos compromissos que os pastores também aceitaram, né? Crer no Antigo e Novo Testamento como única regra de fé e para a prática? Sim, né? Você renuncia o mal em toda a sua instância? Sim. Você reconhece a autoridade da igreja? Sim. Você promete lutar pela expansão da igreja e pela santidade dela? Sim. O que quer dizer? A santidade é não apenas você evitar, através de atitudes suas, envergonhar o nome da igreja, mas também quando você percebe que irmãos na fé, é duro isso, né? Mas é um compromisso que a gente assume. Os presbíteros têm essa autoridade, sobretudo eles, corrigir os males, né? Corrigir os males, exortar na palavra com autoridade espiritual. Vocês foram ordenados para isso. E quando não puder consertar, levar para o conselho. Agora, não vou levar nessa aí, é B.O. Não, é dever nosso. É dever nosso, percebe? Mas é dever nosso. Nós aceitamos isso no dia da nossa ordenação. Terminando, Salmo 24, 4, Salmo 15, 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Nós poderíamos fazer aqui uma vigília de uma semana, só sobre esse tema, e de texto, né? Então o que falta, gente? Faltam duas coisas. Minha mãe diria vergonha na cara, mas não vou falar isso não, né? Falta a gente, de fato, cumprir a palavra que nós já conhecemos, né? E falta a gente ter, como se diz, né? Um pouco de brio espiritual e dizer: não, eu vou cumprir a minha palavra, vou ser fiel, né? E também, quando tiver ruim, nós vivemos uma democracia. O pastor fala uma bobagem, um presbítero, nós estamos numa democracia. Ô irmão, vem cá. Tenho um colega pastor que um dia precisou de entrar com um documento no presbitério para corrigir, exortar um pastor que era presidente do presbitério. Aí os colegas assim: você está louco? Eu falei: como louco? Mas você está entrando com um documento do presbitério contra o presidente? Eu falei: mas ele é Deus? Ele é Deus? Errou, amigo? É para todos. Errou, tem que responder, sabe? Então não é política. Então, irmãos, terminamos. É a autoridade espiritual que a igreja de Cristo recebe. Cristo recebeu depois do batismo, e a igreja, Vera, no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. O Pedro que antes, saía fugido, correndo, que a mulher falou assim: você é um deles. Claro que não, você é. Olha o seu sotaque galego, seu jeito de falar te denuncia, cara. Claro que você é um dele. Não, você fala como uma louca. Então negou para cumprir o que Jesus falou, negou 3 vezes, saiu correndo com remorso,
foi embora. Salvou a sua vida usando a sua própria capacidade, certo? Agora, depois de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre ele, aí você vai ler, a gente vai ler lá, né? Em Atos 4, né? 20, quando eles são presos, Pedro e João são presos, apanham, levam uma coça e são soltos com uma condição, vocês sabem, né? Olha, vocês podem ir embora, mas não preguem mais, não falem mais desse tal Jesus. Aí Pedro, né? Nós não poderemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Por quê? Porque a autoridade que Jesus havia prometido em Mateus 28 havia descido sobre eles. Então, irmãos, essa é a autoridade da igreja. É a autoridade de Pai, Filho e Espírito Santo. Não é a autoridade da igreja que é grande, é denominação, que é famosa, que tem influência política, né? E por aí vai. A nossa igreja mãe, com todo respeito a ela, nós saímos de lá em 1903 e saímos de lá por causa da maçonaria. 120 anos atrás, 119. E o que era a maçonaria? Uma sociedade secreta, que até hoje existe, no mundo inteiro. Ela veio abolir a maçonaria em 2014, portanto, reconheceu que nós estávamos certos. Hoje a IPB também não aceita mais maçom, né? Então percebe? Agora a gente poderia ter se aliado ao poder, não, mas se a gente sair, imagina, só 7 pastores, 7 igrejas, a gente vai morrer, né, de inanição. Tanto que quando saiu aquele grupo, lá na 24 de maio, no centro de São Paulo, por volta de 3 horas da manhã, quando terminou o concílio, saindo do 31 para o dia 1º, porque a igreja foi registrada no cartório no dia 1º de agosto de 1903. Então, o 31 é quando terminou o concílio. O grupo de 7 pastores que sai, 15 presbíteros, aí ouve-se uma voz no plenário: vocês não vão virar a esquina. Conhece a frase? Ou seja, vocês não vão dar em nada. Nós não estamos dando em nada já faz 119 anos. Por quê? Fidelidade na palavra e autoridade do quê? Do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não se mete em política, não se mete em influência, esquema, desculpa a expressão, não. O dia que a gente fizer isso, e a gente pode fazer, a gente perde, como diz Leontino, né? A gente tem o poder do ouro e da prata, mas perde o poder do Espírito Santo para fazer a obra, única obra para a qual Deus nos chamou, que é a expansão do reino, que não é deste mundo, né? É o reino espiritual. Amém? Amém. A vocês, irmãos e irmãs que nos acompanharam também de casa, Deus os abençoe. Estou vendo ali Márcio Proença, lá de Quatiguá. Ô Márcio, grande abraço para você, querido. João Batista, a Sueli, nossa irmã, Juliana Freitas, enfim, a todos vocês que também nos acompanharam aqui, Deus os abençoe grandemente. Olha lá, o Claudinei já falou amém. O Claudinei, Deus te abençoe também, querido. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs? Vamos terminar orando ao nosso Deus. Presbítero Milton, nos dirija ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia de vida, Pai amado, que o Senhor concede a cada um de nós, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, Pai amado, de poder estar aqui na Tua casa, Pai, para ouvirmos mais uma vez a Tua palavra, e que essa palavra, Senhor Deus, possa realmente, Senhor Deus, fazer diferença na vida de cada um de nós, Senhor. Sim, Senhor. Que o Senhor possa também estar abençoando ricamente, Senhor Deus, a vida do pastor Adilson, Pai amado, da sua esposa, todos os seus familiares, Pai amado. Esteja também, Senhor Deus, fortalecendo a fé desse Teu filho, desse Teu servo, a cada dia mais em Ti, Senhor Deus. Sim, Senhor. Que o Senhor possa agora também, Senhor Deus, nos levar para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, debaixo dos Teus paternais cuidados. Sim, Senhor. E que nós possamos ter um restante de semana, Senhor Deus, abençoado, Senhor Deus, e um final de semana também maravilhoso na Tua presença. Amém, Pai. Senhor. Que o Senhor possa também estar nos preparando para o culto da escola dominical de domingo, Pai amado, para o culto à noite, Sim, e que nós possamos estar sempre presentes aqui na Tua casa para estarmos louvando e bendizendo o Teu nome, Pai amado. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e perdoa, Pai amado, mais uma vez os nossos pecados. Sim, É em Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, Deus nos abençoe em nome de Jesus.